Olá, dando sequência aqui ao nosso estudo de patologia aplicada à estética. Hoje darei sequência à segunda parte que aborda as lesões da pele. Bem, então para essa aula eu abordarei com bastante frequência a questão das manchas pigmentares que envolvem o pigmento melanina, que é o nosso pigmento natural presente na nossa pele. A melanina, ela é produzida pelos melanócitos, cuja principal função da melanina é justamente proteger o nosso DNA contra a radiação solar. Então, quando isso acontece, essa proteção acontece com a presença da melanina, isso faz com que esses raios solares, de forma física, possam alterar o nosso DNA e aumentar a suscetibilidade de um câncer, de uma mutação. Então, por isso que muitas vezes nós sabemos que indivíduos que apresentam um teor maior de melanina têm uma proteção contra esse possível dano muito maior do que aqueles que apresentam uma concentração menor. Assim sendo, quando a gente pensa nessas manchas pigmentares relacionadas à concentração de melanina, eu digo que podem existir classicamente três tipos de alterações. As lesões acrômicas, que são aquelas que acometem indivíduos que não apresentam nenhuma quantidade de melanina, né, principalmente indivíduos albinos, ou ainda quando nós temos as lesões de vitiligo, que apresentam lesões, né, circulares ou não, que podem acometer partes do corpo ou grandes partes, né, do corpo, onde nessas regiões não há o pigmento melanina, bem como quadros de leucodermia. Na hipocromia é diferente. Na hipocromia o indivíduo ele produz pouca quantidade, ele apresenta pouca concentração de melanina no interior dessas células e por essa razão o pigmento da pele ele fica mais claro, né? É muito comum observá-los em quadros de pitiríase, de hanseníase e em quadros onde o indivíduo apresenta uma lesão fúngica na pele, né? E quando o indivíduo ele vai à praia, acaba se bronzeando, surgem aquelas manchas esbranquiçadas, né? Por isso conhecida como micose de praia. E na hipercromia é quando o indivíduo ele apresenta uma grande concentração de melanina, por razões diversas, né? Como, por exemplo, nos quadros de efélides, quando o paciente apresenta sardas, nos quadros de melasma ou cloasma, que tem uma forte ligação com teores hormonais, não propriamente em quadros de fitofotodermatose, que eu vou abordar com vocês já já, além de outras situações. Então, em relação às acromias, que são aquelas lesões onde não há a presença de melanina, o indivíduo ele apresenta uma diminuição da pigmentação, na verdade, uma ausência da pigmentação da pele. É muito comum em indivíduos albinos, né? O indivíduo albino é aquele indivíduo que ele geneticamente, né? Ele apresenta uma alteração autossômica recessiva, é de caráter hereditário, uma vez que o indivíduo albino ele tem ele é descendente de negros, né, necessariamente. No entanto, em relação a essas características genéticas dele, quando é formado o gene dele, ele apresenta características autossômicas recessivas e por isso que surge a falta da pigmentação da pele. Né? E juntamente com isso, né, diversas complicações. Então, a falta dessa pigmentação da pele, além de aumentar a suscetibilidade a um quadro de ceratose actínica, ela também aumenta a predisposição desses indivíduos desenvolverem quadros de câncer de pele, né? Uma vez que, como eu já disse anteriormente, a função da melanina é proteger o DNA da nossa célula. Não tem um tratamento propriamente dito, né? Não é praticamente uma doença, ela é uma alteração, é uma característica do indivíduo. Então, o que o indivíduo deve realizar durante a vida toda é evitar o máximo possível a exposição solar, né? Sempre utilizar protetor solar, roupas protetoras, óculos solar, porque de fato
acaba causando diversas lesões na pele, né? Com essa ausência total da melanina. Então, ela é uma característica hereditária, onde eu tenho praticamente toda a ausência da produção da melanina, né? E relacionada a um defeito na produção de uma enzima denominada tirosinase, que é a enzima responsável por essa produção de melanina. Nesses indivíduos, os melanócitos, eles estão lá presentes, não é que eles não existem. Contudo, a deficiência, né, a falta dessa enzima acarreta num prejuízo da produção do pigmento propriamente dito, né? Além disso, esses indivíduos apresentam outras características, né? Além da pele totalmente clara. É uma pele mais seca, né? Ela pode ser às vezes até meio rosada e extremamente fotossensível, né? Os cabelos também são muito claros, né? Os olhos também são muito claros e por essa razão eles se tornam também mais sensíveis à presença de luz, né? Inclusive não necessariamente a luz solar. Diferentemente do que acontece no vitiligo. No vitiligo, não necessariamente o indivíduo ele apresenta a pele toda com uma alteração, né? No vitiligo, muitas vezes o indivíduo ele tem uma diminuição da produção desse pigmento, né? Principalmente em algumas regiões. Então, isso formam-se manchas, né? Por isso que se diz máculas acrômicas. Então, no vitiligo, o indivíduo ele deixa de produzir a melanina em algumas regiões e o que acaba causando, né, aquele aspecto inicialmente daquelas manchas, que podem ser variadas, inclusive mudar o padrão dessas manchas, né? Então, se a doença ela progride, ela pode aumentar a deficiência da produção da melanina e essas manchas aumentarem cada vez mais. Pelos também são acometidos, né? Quando existe essa falta de pigmento de melanina nos pelos, a gente denomina isso de leucotriquia. E nesse caso, trata-se de uma doença autoimune. Então, diferentemente do que acontece lá no albinismo, no vitiligo, existe uma diminuição progressiva dos melanócitos. Os melanócitos desaparecem naqueles locais aonde eu não tenho a presença desse pigmento. Então, a influência hereditária, como em todas as doenças autoimunes, ela é fundamental. Além disso, existe uma forte relação com o estresse, né, como fator ambiental, seja um estresse físico, social ou até mesmo emocional, mental. Muitas vezes, como estresse físico, é a própria exposição solar, pode ser a exposição a substâncias químicas. E nesses casos, como trata-se de uma doença autoimune, o tratamento muitas vezes pode ser voltado à administração de corticoides para a imunossupressão, né? Então, muitas vezes se faz a aplicação de cortisona, né? Que inibe, na verdade, a produção não propriamente de anticorpos, né? Mas inibe a ação das células de defesa, né? Inibe o processo inflamatório, poderia assim dizer. Além disso, né, existem outros tipos de tratamento que envolvem a utilização de determinadas plantas que parecem aumentar a produção desses melanócitos e essas plantas são chamadas de psoralênicas. Existem tratamentos dependendo do quadro, que são tratamentos à base da própria radiação UV, que parece estimular, né, a produção de mais melanina e a multiplicação desses melanócitos. Em casos mais graves, pode até ser realizado um enxerto de pele ou mesmo pela cultura dos melanócitos. Existem outros tratamentos mais alternativos, né, que envolvem inclusive a utilização de placenta humana, né? Então existem muitas controvérsias em relação a esse tipo de tratamento, mas é uma terapia que tem sido aplicável sim. Além disso, né, como se trata de uma doença autoimune, o aspecto de introdução de um tratamento holístico para redução de estresse, quando esse estresse está relacionado a um fator emocional ou social, também é bastante relevante. No entanto, uma das terapias mais aplicadas, sem sombra de dúvida, é com a administração dos imunossupressores, né? Com a administração de cortisona ou de outros anti-inflamatórios esteroidais.
Então, quando a gente pensa na etiogênese do vitiligo, né, existem várias hipóteses relacionadas. Contudo, todas elas é sabido que existe uma destruição dos melanócitos, uma ausência desses melanócitos. Então, existe o contexto da primeira teoria, né, que é a neurogênica, onde por questões de estresse, aumento do sistema nervoso simpático, né, desequilíbrio, né, do sistema nervoso por questões neurogênicas, então tem um desequilíbrio com o estímulo do sistema nervoso simpático e parasimpático, por resposta a esse estresse, muitas vezes pode aumentar a resposta parasimpática, e na presença da acetilcolina, ela pode inibir a melanogênese, o que acaba diminuindo a produção de melanina. O que de alguma forma está relacionada com a própria teoria da autoimunidade e da autodestruição dos melanócitos, né? A razão disso, ela não tem muito como definir. O que sabemos é que essas doenças autoimunes, elas têm sempre um fundamento hereditário e que necessariamente existe uma relação com algum tipo de estresse. Geralmente as lesões no vitiligo, elas são bilaterais, né, simétricas, não tem preferência nenhuma com raça, sexo ou idade. Pelo amor de Deus, sempre são não contagiosas. Já vi muito profissional de saúde acreditar que vitiligo é contagioso, não é contagioso, né? É uma doença crônica e que requer cuidados, principalmente quando se trata de aplicação de alguns protocolos estéticos, né? Então, parta do princípio que o paciente em crise, se induzir algum procedimento estético que possa aumentar a característica inflamatória da pele, pode causar um aumento da inflamação da pele, isso algumas vezes pode piorar o quadro de vitiligo. Por isso que, sem sombra de dúvida, as terapias que envolvem a diminuição da ansiedade aqui, elas são bastante importantes. No caso do vitiligo, existem vários quadros, né? Os quadros mais leves, quadros mais graves. Existem, inclusive, algumas teorias que abordam que os quadros mais graves são aqueles que acometem as regiões de cotovelo, joelhos e as mãos, e os quadros mais leves são aqueles que acometem mais a região do pescoço e a região anogenital. No entanto, qualquer um deles pode ter uma progressão, né, independente do tipo de grau. Uma terapia que também é bastante aplicada em alguns quadros é a própria laser terapia, né, onde se faz a aplicação de ondas de laser para, na verdade, dependendo do quadro, quando ele é muito grave, para induzir uma despigmentação, né? Então, às vezes o indivíduo ele tem tantas lesões despigmentares, né, tanta acromia e tem pouca pigmentação. Então, para deixar a pele mais uniforme, muitas vezes se induz a despigmentação. Bom, outro tipo de alteração que envolve a pigmentação da pele, do tipo hipocrômica, é o caso da ptiríase alba, né? Na ptiríase alba, existem essas manchas hipocrômicas, onde eu tenho pouca quantidade de melanina, podem ser de tamanhos variados, né? Geralmente está associado ao ressecamento da pele, né? Como é possível visualizar aqui, e acomete principalmente o braço e o rosto, né? Os tratamentos geralmente envolvem a aplicação de corticoides, né, além de uma boa hidratação da pele. Vejam que ptiríase alba, ela é diferente da ptiríase versicolor. A ptiríase versicolor é aquela associada à presença do fungo, né, a presença de um fungo denominado Malassezia furvo, que também é conhecido como micose de praia. Nesses casos, né, pela presença desse fungo, acaba induzindo uma diminuição da produção de melanina pelos melanócitos, que muitas vezes passa imperceptível. No entanto, quando esse indivíduo ele se expõe ao sol, bronzeia a pele, imediatamente após esse momento, né, a pele ela começa a apresentar essas lesões esbranquiçadas, que na verdade elas já estavam lá, mas com o bronzeamento da pele, ela acaba surgindo com mais facilidade. O tratamento é com antifúngico, né? Dependendo do quadro, pode ser tanto tópico quanto por via oral, né? Por via sistêmica, tá? Então, geralmente acomete justamente essa região e a região das costas, tá? Bom, além disso, né, além desse tipo de lesão hipocrômica, também eu devo ressaltar a vocês a hanseníase, que também é conhecida como
lepra, que ela é provocada por uma bactéria, o Mycobacterium leprae, também causam essas manchas hipocrômicas com o agravante da perda da sensibilidade, né, que é do formigamento e daquela sensação de anestesia, né, o formigamento é a parestesia. O tratamento é específico, né, tratamento para a lepra, então é a partir da utilização de sulfamidas, né, de sulfonas, para tratar a lepra e a pigmentação da pele ela é subsequente. Tá? Então, aqui tem algumas lesões que surgem e subsequente diminuição da produção de melanina. Em relação às lesões hipercrômicas, uma das mais comuns são as efélides, né? Que eu não posso especificamente chamar de lesão, e sim uma característica, né? Então, tanto a efélides quanto lentigo como o melasma, elas estão mais presentes sempre em regiões onde o indivíduo fica mais exposto ao sol. Todas elas estão relacionadas a um aumento da atividade dos melanócitos e como consequência, aumento da produção de melanina. Né? Então, o sol é um forte estimulante à produção dessas lesões hipercrômicas. Né? As efélides, que também podem ser chamadas de sardas, estão mais presentes em pessoas de pele mais clara, principalmente em ruivos ou em pessoas que têm os olhos azuis, e tendem a aumentar à medida que o indivíduo envelhece. Acomete principalmente os locais onde ficam mais expostos ao sol, como o rosto, antebraço e pernas, né? Então, aqui também, né, com o passar do tempo e a exposição solar, elas tendem a aumentar, independentemente do tom de pele, mas é mais comum em pessoas de pele mais clara. Né? E o tratamento ele é bem específico, né? Então é interessante que faça a utilização de clareadores específicos, à base de ácido principalmente, né? Pode ser realizado a utilização de alguns tipos de esfoliantes, né? E fundamental a utilização de protetores solares. Né? Um outro tipo de hipercromia é a chamada melanose solar, que é aquela que surge à medida que o indivíduo ele vai envelhecendo, né? E ela é reflexo da exposição solar ao longo da vida. Ela também pode ser chamada de lêntigo. São manchas acastanhadas um pouco maiores do que as sardas, né? Geralmente surgem em pessoas que têm mais de 40 ou 50 anos e volto a dizer, está relacionada, né? Ela é o resultado do tanto de radiação solar que a pele recebeu ao longo da vida. Elas começam a surgir a partir dessa idade. O tratamento, né, ele pode ser também com base em alguns clareadores, bem como com crioterapia, e é de fundamental importância, novamente, a utilização de proteção solar. Então, aqui a gente já começa a ver as manchas, elas são maiores, né, do que aquelas manchas que surgem em comparação às efélides, né? São manchas mais disformes, né? Elas não são tão bonitinhas, né? Tão charmosas como aquelas que aparecem das sardas, né? Então, aqui de novo uma melanose celular, né? E existem alguns tipos de tratamento. Então, aqui é possível ver na mão várias manchas acastanhadas e após o tratamento, o clareamento dessas manchas, né? Então, normalmente na melanose solar, essas manchas podem chegar até 3 centímetros. Ela tem um contorno, mas ela não é exatamente circunscrita. Como eu já disse, ela é uma sobrecarga de melanina como consequência da exposição solar e é muito mais comum no colo, no rosto, nas costas das mãos, né? E ela tende a aumentar a partir dos 40 anos de vida, tá? Bom, um outro tipo de lesão hipercrômica é o melasma ou cloasma, que aqui é um aumento da produção de melanina também, então é uma hipermelanogênese, que ela está fortemente relacionada ao contexto hormonal. O melasma ou cloasma, as manchas são ainda maiores do que na melanose solar, né? Ela é totalmente irregular, pode acometer tanto a região da testa como bochechas, queixo, o buço, né? Ocorre em mulheres normalmente mais morenas, né? Os fatores hormonais são fundamentais aqui, muitas vezes ele está relacionado
a esse aspecto, mas sempre também tem relação com a exposição solar. Muitas vezes a utilização de perfumes associado à exposição solar tem relação hereditária, tem relação com o uso de hormônio, né, principalmente anticoncepcionais, e a própria alteração hormonal, como eu falei, né? Então, na gravidez, a mulher ela se torna muito mais suscetível a desenvolver esses quadros de melasma, né? O que parece estar relacionado com vários fatores, né, presentes na gravidez que acabam estimulando mais a produção dos melanócitos, né? Estimula a melanogênese. Então, ela é conhecida também como máscara da gravidez. O tratamento existem diversos, né? Mas todos eles à base de um branqueamento, através de laser ou através da utilização de alguns ácidos clareadores e fundamental a utilização de proteção solar. Então, quando o melasma ele ocorre durante, né, ocorre no período da gravidez, normalmente ela vem acompanhada também com uma hiperpigmentação, tanto dos seios quanto daquela região do umbigo, né, que é aquela linha, a linha alba, né, que fica mais evidente. Essas daí, né, da pigmentação dos seios, como essa da linha alba, ela desaparece após alguns meses do parto. No entanto, o cloasma, né, ou melasma que acontece durante a gravidez, nem sempre ele some após o parto, né? Ele tende a permanecer, até porque geralmente é uma região mais exposta ao sol. Então, aqui é possível visualizar na região da testa, né, essas manchas bem grandes e irregulares, aqui na região da bochecha, né, todas elas geralmente estão associadas ou ao uso de anticoncepcional ou ainda à gravidez, né, aqui novamente o melasma, né, presente aqui nas bochechas. Não é incomum também apresentar, além da região de bochecha, na região do buço, né? Então, ela é bastante evidente, né? Principalmente em região de bochecha. E normalmente acomete mulheres mesmo mais morenas, né? No entanto, não significa que não surja em mulheres de pele mais clara. Mais uma vez, repito que ele está fortemente relacionado à exposição ao sol durante esse período. Bom, outro ponto importante de hiperpigmentação, né, que leva a essas manchas e induzem uma hipermelanogênese, é a própria hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, não é incomum pessoas que apresentam quadros de acne, né, ou apresentam lesões escoriativas após qualquer tipo de presença de pústula, queimaduras, lesões diversas, reações alérgicas, e com a exposição solar, isso pode acarretar numa hiperpigmentação. Né? A própria hiperpigmentação periorbital, né, ao redor dos olhos, ela é muito comum em mulheres durante a menopausa e após a menopausa, bem como nas pálpebras. E não tem um tratamento específico, né? Exceto a utilização de clareadores e a utilização de, muitas vezes, de uma laser terapia. Por fotossensibilização, tanto medicamentosa também não é incomum, por isso que principalmente pessoas que fazem depilação a laser, né, é importante saber qual é a medicação que o indivíduo está utilizando, principalmente alguns tipos de antibióticos, não é indicado, né, quando se faz uso num período curto e a exposição a esse tipo de laser, porque isso pode estimular a pigmentação e causar o que a gente chama de melanodermatite, inclusive, além de feridas, uma hiperpigmentação, e a própria fitofotodermatose, né, que é quando o indivíduo ele se expõe a determinadas substâncias e acaba tendo contato com a radiação solar, né. O limão é o campeão, né, o mais popular, mas existem outras substâncias, né, ou outros elementos que também em contato com o sol podem causar manchas, né, como por exemplo erva doce, salsa, coentro, que quando se manipula e se expõe ao sol pode causar também essas lesões.
que são chamadas de fitofotodermatoses, né? Induzem, então, as manchas acastanhadas, né? Relacionadas, na verdade, à própria lesão, né? O próprio estímulo que essas substâncias possuem quando em contato com a radiação solar. O ideal é sempre, quando manipular qualquer tipo de substância, né? Seja um limão, coentro, qualquer tipo de suco, é utilizar, lavar bem as mãos e utilizar protetor solar para não induzir essas manchas, né? É importante lembrar que entra aqui também como fitofotodermatose, quando o indivíduo ele utiliza alguns cremes hidratantes e se expõe ao sol. Cremes hidratantes sem proteção solar, eles também podem induzir essas hiperpigmentações e consequentes manchas à pele desses indivíduos, né? Então, essas manchas, né, esses escurecimentos, podem ser chamados também, em alguns casos, né, quando estão veiculados a alterações metabólicas, de melanodermias. Então, melanodermia é quando eu tenho uma hiperpigmentação, né, que pode estar presente em várias regiões do corpo, mas que está associado a um distúrbio endócrino ou ainda metabólico. Aqui, né, dá para visualizar bem uma fitofotodermatose, que é muito comum esse tipo de lesão quando o indivíduo manipula algum suco de limão, né, algum desses produtos e se expõe ao sol. Chegam a formar bolhas, né, ficam feridas bem grandes realmente. Bom, um outro tipo de lesão, né, que deve ser ressaltado aqui, é chamado de nevus. O nevus ele é uma mancha cutânea, que ele pode ter uma apresentação marrom ou preta, normalmente é benigno, e para determinar isso se faz aquele nosso score que eu já falei com vocês sobre o ABCDE, né, das manchas das peles, dessas possíveis alterações. Normalmente ele tem um início plano e ele pode se elevar na fase adulta. E pode surgir, pessoal, em qualquer região do corpo, né? Esses são os chamados nevos. Podem ser aplásicos, podem ser hiperplásicos, podem ficar numa determinada região ou ficarem bem grandes, acometendo uma extensão maior do corpo. E quais são, então, os tratamentos para essas hiperpigmentações? Bom, existem diferentes tipos de substâncias despigmentantes, né? Normalmente também se aplica muito os protocolos de peeling, no qual se utilizam ácidos, além da radiação a laser, né? Bom, os tratamentos eles são baseados muitas vezes na inibição da melanogênese, né? Então, lembrando que a melanina ela é produzida a partir da ação de uma enzima denominada tirosinase, e muitos desses fármacos, né, muitos ácidos que são utilizados, eles acabam inibindo essa enzima aqui, que é a tirosinase, e por essa razão ele acaba inibindo a produção de mais melanina quando eu tenho um quadro de despigmentação. Existem outros tratamentos no qual se estimula a eliminação da melanina aos poucos, né, que é a própria esfoliação, e a inibição da transferência dos melanossomas para os queratinócitos, que são estruturas importantes para que ocorra de fato essa pigmentação. Então veja que a tirosina é uma substância presente no interior das nossas células, ela sofre ação de uma enzima que a transforma em dopa. Essa tirosinase aqui é que transforma a dopa em dopaquinona. Essa, por sua vez, é que vai dar origem aos diferentes tipos de melaninas presentes no nosso corpo. Então, quando a gente inibe essa enzima aqui, eu acabo inibindo a produção de dopaquinona e consequente produção de melanina. Então, é um efeito bem interessante, né, a utilização desses inibidores de tirosinase, porque mesmo que a longo prazo eles tenham um resultado bastante efetivo. E eu tenho vários tipos desses despigmentantes inibidores de tirosinase, né? O ácido cógico, o arbutin, o ácido azelaico, cada um apresenta, na verdade, uma ação de inibição dessa tirosinase de uma forma distinta e uma potência de ação diferenciada, mas todos eles acabam agindo da mesma forma. Além disso, né, é possível utilizar o ácido linoleico ou linolênico,
né, que parece também estar relacionado com o aumento da renovação e inibição da melanina, o próprio ácido ascórbico. Existem relatos também de que o chá verde ele inativa a tirosinase porque ele acaba inibindo essa transferência da enzima, né, que, através da inibição dos melanossomas, bem como um complexo chamado de BioWhite, que é um complexo vegetal. Então, todos eles, na verdade, de alguma forma, eles inibem a tirosinase. Um outro exemplo aqui é o extrato de uva ursina, né, cujo nome comercial é o Melfade. Tem o Melawhite também, que é um extrato proteico que age da mesma forma, e a boa e velha hidroquinona com tretinoína, né, que é um ácido bastante conhecido, né, que além dele ter uma ação de inibição da melanogênese, ele também tem uma ação antioxidante e descamativa. Então, ele tem o processo de clareamento da pele aqui, ele é bem mais rápido, né? Ele causa resíduos, ele tem uma série de efeitos colaterais aqui, principalmente se pensar em utilização dele em mulheres grávidas, o que não é interessante, né? Mas ele tem uma resposta bem rápida. Um outro exemplo também muito comum, um dos mais conhecidos também é o próprio ácido retinóico, que também não é indicado para mulheres grávidas. Da mesma forma, ele tem uma ação descamativa e um peeling bem intenso, né? Então, por isso que ele acaba tendo um efeito interessante para diminuir essas manchas de pigmentação, bem como o ácido glicólico e o salicílico. Esses três, né, a ação deles é principalmente como descamativa, né? Então, eles são muito utilizados para a associação desses tratamentos de despigmentação. Então, eles têm um efeito de peeling, eles têm um efeito de descamação. Bom, então por hoje é só, espero que vocês tenham aproveitado a aula e eu os aguardo até a nossa próxima aula. Até lá!